Você com certeza já conhece o isopor, mas você sabia que tem gente que está usando esse material para construir sua própria casa? Não sabia dessa, né? Bom, então fica aí até o final do vídeo que em menos de 10 minutos eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse inovador sistema construtivo. A casa de IPS, ou como é popularmente conhecida, a casa de isopor, ela vem ganhando destaque no Brasil aqui nos últimos anos. Muita gente acha que isopor é o nome desse material, quando na verdade é o nome da empresa que trouxe esse material lá da Europa aqui para o Brasil e começou a produzir ele aqui. O nome dela era Knauf Isopor, daí que eles tiraram esse nome. O nome correto então para ele é EPS, que significa poliestireno expandido. E para a gente entender como é que esse material ele é sustentável, a gente primeiro precisa entender como é que esse material ele é produzido. Então vamos lá. Para a fabricação do EPS é utilizado o petróleo como matéria-prima, e a partir dele são produzidas pérolas de poliestireno, que é um tipo de plástico, e elas possuem cada uma 3 milímetros de diâmetro. Dentro delas possuem um gás chamado gás pentano. Esse gás, ao ser exposto a altas temperaturas, ele se expande, fazendo com que essas pérolas cresçam e se juntem umas nas outras, podendo ser remodeladas de acordo com a sua necessidade. Mas Hugo, eu conheço o isopor, quer dizer, EPS. Ele é muito leve, ele é muito frágil. Primeiro ventinho que der, ele vai sair levando minha casa junto. Não tem como construir uma casa usando esse material. Você tá maluco? Eu tô fora. Tá certo, vamos lá. A resistência do EPS é definida de acordo com a expansão desse poliestireno. Ou seja, quanto menos o poliestireno se expande, mais rígido o produto final vai ser. E o EPS utilizado na construção civil, ele possui uma resistência elevada. Isso justamente porque essas partículas, elas são menores. Ou seja, você tem no final das contas um produto muito mais denso. E também o EPS não vai ter função alguma estrutural na sua obra, mas é um assunto que a gente vai tratar um pouquinho mais para frente. Nesse vídeo aqui vocês podem ter uma ideia da diferença de tamanho entre uma partícula de EPS bem expandida e da partícula de EPS utilizada nos blocos modulares para a construção civil. Além de todo esse procedimento para a fabricação do EPS, esse processo ele não gera contaminação para o solo, para a água e nem para o ar. Além disso, eles são 100% reaproveitáveis e recicláveis, então sua utilização acaba sendo mais sustentável do que o método de alvenaria comum. E bom, agora que você já está sabendo sobre toda a procedência desse material, a gente pode enfim começar a falar sobre a casa de EPS. Basicamente, existem duas formas de se utilizar o EPS na construção civil. Uma delas é utilizando placas monolíticas e a outra se chama sistema ICF, que é o que nós veremos no vídeo de hoje. O sistema de construção ICF, ele utiliza formas pré-montadas de EPS que futuramente vão ser preenchidas com concreto armado. E diferente de outros tipos de formas, como por exemplo aquelas utilizadas para montagem de pilares, essas formas de EPS eles não são removidas após a concretagem. Então isso facilita e agiliza todo esse processo. O método de encaixe dessas formas é muito intuitivo e prático. É muito similar também ao encaixe de um Lego. Para que fique mais fácil de vocês visualizarem, eu trouxe aqui um bloco de EPS. Ele foi cortado, tá pessoal? Então na verdade ele tem aqui de comprimento 1,5 m por 80 cm de altura. E esse aqui especificamente é da marca Arx. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site deles, caso alguém queira dar uma conferida nos produtos. Arx me patrocina. E, bom, esse bloco aqui possui duas placas, certo? De EPS, cada uma delas com 6,5 cm de espessura, deixando um vão para esses conectores espaçadores aqui de 10 cm. Vocês podem reparar que em ambas as extremidades do bloco ele possui esses encaixes macho e fêmea. Então, com a fundação preparada, é feita a primeira fiada de bloco seguindo todo o perímetro do projeto da casa. Em seguida, é feita a aprumada das paredes e são realizados os cortes para os vãos de portas e das janelas. Esses cortes podem ser feitos com um serrote comum de marcenaria na própria obra e você também pode usar o ryoba, que é um serrote japonês. Ele permite uma maior precisão nos cortes devido à sua mecânica. Bom, com as paredes alinhadas e vãos das portas e janelas feitos, é instalada uma armadura de aço nesse vão entre as placas de EPS. Os vergalhões eles são posicionados dentro dos ganchos encontrados nesses espaçadores e aí sim é despejado concreto por toda a extensão da parede, até que ele esteja completamente preenchido. A categoria de EPS utilizada na construção civil é o da classe F,
possui na sua composição um elemento que retarda a propagação de chamas, tornando-se um material autoextinguível. No entanto, quando ele é exposto a uma temperatura maior que 70 graus Celsius, ele derrete, e por isso o uso do soprador térmico. Você vai passando ele pelo caminho demarcado e vão se abrindo sulcos de espera para as instalações elétricas e hidráulicas, não gerando entulho para sua obra. Não, meu caro, caso você esqueça uma panela na sua cozinha e ela acabe pegando fogo, a sua casa não vai derreter. Pode ficar tranquilo. E caso isso aconteça, você vai precisar simplesmente fazer uma manutenção naquela parte que for danificada, colocar algum material de preenchimento no reboco e vai dar tudo certo. Então pode ficar tranquilo que isso não vai ser uma desculpa para você deixar de cozinhar. Nesse modelo de construção, então, nós temos as paredes autoportantes, onde as próprias paredes fazem parte da estrutura da casa, não sendo necessários pilares e nem vigas. Esse bloco aqui é utilizado para fazer as divisórias dos ambientes internos. Vocês podem reparar que ela é um pouco mais estreita do que o bloco original, certo? E elas possuem aqui, então, duas placas de 5 centímetros de espessura e deixando um vão de 4 centímetros apenas. Esse bloco aqui ele não tem tanta importância na parte da estrutura da casa, então caso você queira futuramente fazer alguma manutenção, alguma reforma na sua casa, você pode remover essa parede com maior facilidade, certo? Mas a casa não vai ficar muito abafada por todas as paredes serem de EPS? Ótima pergunta. Não, o EPS ele é um material termoacústico, então em dias quentes ele não vai deixar que o calor entre na sua casa, assim como em dias frios ele não vai deixar que o calor saia da sua casa. Você vai ter uma boa sensação térmica lá dentro. E no final das contas, você vai acabar economizando nas contas de energia. Isso porque você não vai precisar ligar tanto o ar-condicionado, por exemplo. Também, pelo EPS ser um bom isolante acústico, ele vai te ajudar a amenizar aqueles ruídos externos vindos de uma avenida movimentada na frente da sua casa ou daquele vizinho barulhento que faz festa todo final de semana. Outra característica vantajosa de utilizar o EPS é que ele tem um índice baixíssimo de absorção de água, então você dificilmente vai ter problemas de infiltração, além de ser um material antifungos e bactérias e possui proteção contra pragas e cupins. O fato das paredes serem mais espessas por conta do espaço que o isopor estará ocupando, isso pode ser uma desvantagem dependendo das dimensões do seu terreno, já que ela vai tomar uma parte da sua área interna. Então, o indicado é que seja feito o reboco na parte externa da parede e instalar gesso nas paredes internas, para que o espaço seja melhor aproveitado, totalizando uma parede de 25 centímetros. Também é possível utilizar o EPS para construir a laje do seu edifício, e nesse caso são utilizados blocos de EPS que são apoiados em trilhos metálicos. Acima deles é inserida uma malha de ferro onde futuramente será despejado concreto. E como resultado, temos uma laje mais leve, construída em um tempo menor e com menos gastos, já que você não vai precisar gastar tanto com a ferragem. E agora vamos falar sobre os custos ao construir uma casa utilizando o sistema ICF. Como vocês já sabem, vocês vão economizar em algumas etapas da construção ao utilizar o EPS, já que vocês vão gastar menos em concreto, ferragem e mão de obra, comparado a um sistema de alvenaria comum. Porém, você vai ter um custo inicial maior, já que os blocos de EPS são mais caros que os tijolos de barro. Outro fator que pode encarecer a sua obra é o custo de transporte, já que não são todas as cidades que possuem fábricas de EPS para construção civil. Concluindo então, se você é uma pessoa que busca por um sistema construtivo alternativo, se preocupa com a boa sensação térmica e acústica da sua casa e quer ela construída num tempo menor de forma mais sustentável do que o método de alvenaria comum, então a casa de EPS pode ser uma boa escolha para você. Se você gostou desse vídeo, peço que curtam ele aqui embaixo, isso vai fazer com que o YouTube distribua ele para mais pessoas e quem sabe acaba ajudando mais gente por aí, que é o intuito desse canal. Para quem não sabe, eu tenho meu Instagram, @yugoarquitetura, lá eu tô postando todo o background dessas gravações, te aviso quando tiver vídeo novo no canal. Claro, eu também posto meus projetos autorais, dicas, viagens, tudo relacionado à arquitetura. Então corre lá, me segue no Instagram, me segue aqui no YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Até! Diferente de outros tipos de formas, como por exemplo formas para montagem de pilagens. Então, com a fundação preparada para receber essa carta, para que fique mais fácil de vocês visualizarem